Olá, caros alunos. Nós vamos hoje falar da nossa PET, né? O Plano de Estudo Tutorado, e o nosso componente curricular que nós vamos falar é os conceitos básicos de Arduino, tá? Então nós vamos entender mais um pouco sobre o Arduino, tá? O Arduino nada mais é do que uma plataforma de prototipagem, tá? Eletrônica, ou conhecida mais basicamente como open source e hardware livre, tá? Criado, né, para ser simples, de fácil uso e de aprendizagem também. Então, ela ali é uma plataforma de prototipagem eletrônica, onde ela tem ali uns ganhos em utilizar essa plataforma, tá? Nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso. O Arduino ele foi criado em 2005, né, pelo Maximus, com o objetivo ali de criar uma ferramenta acessível com baixo custo, lembrando do baixo custo, e fácil de usar por artistas e, no caso, amadores, tá? Porque essas pessoas ali são pessoas que vão colocar para esse circuito, essa plataforma, executar alguns tipos de procedimentos ali, ao qual que seria inviável às vezes montar com o próprio computador, porque ali o gasto do próprio computador ele é um pouco mais elevado, tá? A computação física significa a construção de um sistema interativo físico mediante o uso de software e hardware, no caso, que integram, integrados, né, que no caso é integrados, pode ser respondido, no caso, ao mundo analógico, tá? Então quer dizer que o Arduino nada mais é do que um componente ali eletrônico, ao qual ele vai executar alguns tipos de procedimento, que é o qual você que vai denominar que ele faça esse tipo de procedimento, né? Ou seja, você vai programar que ele, no caso, ele faça algo, tá? Embora a definição, nesse caso, ela seja bem ampla, é o suficiente para englobar os aspectos como os sistemas inteligentes de controle de tráfego, no caso lá dos automóveis. Então nós temos uma das partes aí mais significativa nos dias de hoje é falar, por exemplo, de um carro que ele é totalmente autônomo, né? No caso aí é o Tesla, tá? Então ele tem a sua função lá autônoma, mas não lembrando aí porque no caso do Tesla ele já tem um computador embarcado que ele toma algumas ações sozinho. Mas lembrando, falando no próprio carro, nós teríamos um processo que seria um processo mais simples da própria fabricação deste carro, ao qual ali nós temos uma linha de montagem e aquele movimento ali do tanto robótico ali ele é repetitivo, né? Neste caso lá, a necessidade ali de colocar, por exemplo, um Arduino para fazer esse processo, porque esse processo ele é totalmente mecânico e ele é um processo totalmente aí esperado, né? Vamos colocar como esperado. Então ali nós temos essa necessidade, tá? Então, basicamente ali na tela aí vocês estão vendo aí o hardware, né, do Arduino. Então ele é basicamente, aí nós vamos entender um pouquinho mais ali sobre os componentes. Ali nós temos o microcontrolador, né, na onde que ele vai tomar algumas decisões ali dentro. Nós temos lá as entradas, que no caso são digitais, né, as entradas e saídas digitais. Nós temos ali as entradas e saídas, no caso, analógicas, tá? Então nós temos ali tanto o analógico quanto o digital. Então nós vamos entender um pouquinho mais na frente o que seriam essas entradas digitais e essas entradas analógicas, tá? Nós temos lá a interface serial, ou no caso lá que todos conhecem também, que nesse caso ali é uma USB, tá? Então uma entrada ali é USB. O Arduino aí, ele tem alguns tipos de memórias, tá? No caso ali nós vamos entender um pouquinho, até falando em Arduino, que vai pegar um gancho lá na disciplina de arquitetura e manutenção de computadores, que mais na frente vocês vão conhecer isso também. Nós vamos falar ali um pouquinho sobre a flash, né? A flash, ela é uma memória usada para armazenamento ou armazenar, né, o programa do Arduino. Então ele vai armazenar aquele programa que ele vai executar aquele tipo de procedimento ao ele ligar, né?
Nós temos ali a SRAM, tá? Ela é usada pelo programa do Arduino para criar uma manipulação para as variáveis, tá? Então ali ele vai criar esse tipo de manutenção. E nós temos ali a EEPROM, tá? Que é mais conhecida assim. É um espaço de memória que pode ser utilizado para armazenar informações pertinentes, ou seja, parte de uma configuração ou o tipo de procedimento ali que ele for executar naquele determinado momento ali, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de Arduino ali que tem no mercado, tá? Existe várias ou existe algumas variações, né, dos tipos de Arduino aí já no mercado ao longo de algum tempo, né? Para os maiores diversos tipos de projeto. Então existe alguns tipos de projeto, para cada um projeto poderia ali ter uma finalidade ali, ou poderia no caso ali ter um tipo de Arduino, tá? Nós temos esse Arduino que é o Due Milanove, né? Essa palavra é um pouco mais difícil, Due Milanove. Então ele tem ali uma AT mega, na realidade ele é uma AT mega de 168, o clock dele é 16 MHz, né? Ele tem 14 portas digitais, que no caso lá as portas digitais que nós vimos lá em cima, e são 6 portas analógicas que são aquelas ali embaixo ali, ó. Ele tem 512 bits, né, no caso do EEPROM, né, que no caso ali onde que ele vai armazenar alguns tipos no caso lá, configurações, entre outras coisas que seja pertinente ali para a própria plataforma, né, e ele tem ali 16 kbps ali no caso de memória flash, na onde que o sistema, vamos colocar assim, na onde que o sistema vai estar embarcado ali, tá? E nós temos ali um kbps ali do SROM também. Então, nesse caso ali, ele já vem todo montadinho, né? Nós temos no caso uma FTDI, né? Que é no caso uma porta USB serial, né? Tem até uma palavrinha escrita ali errada, mas no caso ali é a USB serial que ela tá lá em cima, tá na parte superior ali, ó. Na onde que as pessoas vão conectar lá vamos colocar assim, o dispositivo, um computador ou algo que seja no sentido ali para ele executar um tipo de tarefa, tá? Nós temos ali o mais conhecido, o mais usado, né, que é o Arduino Uno, né, que ele é uma T-Mega de 328, o clock dele é 16 MHz, né, ele tem mais portas ali, no caso digitais, olha lá para vocês verem, são, no caso, 14 portas digitais e 6 portas analógicas, né, ele tem um kbps do EEPROM, né, que é da memória lá. Nós temos 32 kbps aí no caso da memória flash, onde vai ficar armazenado o sistema. 1 kbps do SRAM, né, e ele tem ali no caso que são a entrada USB com o drive, tá? Então ele tem já a entrada USB ali com o drive. Esse ali é o mais usado. Vocês estão vendo ali, ó, que ele tem um símbolozinho aqui, ó, que é do próprio Arduino, tá? Não que as outras não tenham, mas esse é o símbolo mais usado da forma que nós mais usamos. Então essa placa é uma das mais usadas aí, tá? Nós temos o Arduino Nano, né? Ao qual ali ele é para pequenos devices, né? Ou seja, para pequenas compartimentos onde nós vamos armazenar. Então ele ali é como se fosse para a gente colocar dentro de um próprio carrinho para executar um tipo de tarefa ali, montar um carrinho para o qual ele fazer um circuito, né? Como se fosse um circuito de corrida dentro de um espaço ali muito curto, um carrinho bem pequeno, tá? Então ela é uma T-Mega 328, ela tem 14 portas digitais que vem na parte lá superior, 8 portas que aí já é mais portas analógicas, né, que ele vai vir ali. Nós temos 1 kbps da EEPROM, né? Nós temos também aí 32 kbps de memória flash. Então ali é na onde que ele basicamente, falando em essa quantidade de memória e também ali a 2 kbps da SRAM ali, são memórias ao qual eles vão ficar alocados, ou no caso o sistema, ou a configuração, ou no caso algo ali que seja importante para ele executar algum tipo de tarefa ali, tá? Por exemplo, uma configuração para ele, nesse caso que eu falei de um circuito aí, para ele saber na onde que ele vai passar ali dentro desse circuito. Então,
na realidade ele tem que armazenar essas informações. E no caso ali ele tem uma porta ali, né, UART, né? Então ele vai ter aquela porta lá UART, que é aquela do ladinho lá. Nós temos ali o Arduino LilyPad, né? Que é, no caso, ele é projetado para aplicação de vestuário. Então os vestuários também poderia ter um Arduino, você ter um Arduino com você, vamos dizer assim, né? Então, para que eu usaria um Arduino? Por exemplo, para fazer a coloração de uma roupa, né? Fazer com que tivesse splashes, algo nesse sentido, né? Ou ela tomar uma decisão, colocar ali, no caso, vamos colocar que você estaria com uma roupa ao qual lá ele aparecia algumas mensagens. Então teria essa possibilidade de programar e ele acendesse ali alguns LEDs, tá? Então ali teria essas possibilidades ali. São possibilidades infinitas ao qual daria para fazer, tá? O clock dele é de 8 MHz, né? Ele tem 14 portas digitais e 6 portas analógicas. Aí mais na frente nós vamos falar o que faz as portas analógicas e o que faz as portas digitais, tá? Vamos entender aqui nesse momento quantas portas ele teria para ficar mais fácil aí o próprio entendimento, tá? Então nós temos ali 512 bytes, né? De EEPROM, né? Que é da memória. Nós temos 16 kbps ali no caso da memória flash e 1 kbps da SRAM, tá? Então ali, basicamente isso aí é as configurações ou a aplicação dos Arduinos, tá? Então cada um ali teria uma aplicabilidade um pouco diferente. Lembrando que o mais usado, dependendo da configuração do device aí, no caso que seria até na onde que vocês vão colocar ele, seria no caso lá o Uno, tá? Então o Uno ele é mais aplicável aí, que não precisa de muitas coisas, vamos dizer assim. Já no caso do LilyPad aqui, você precisaria de um ferro de solda, solda, você precisaria de mais algumas coisas para montar ele aí, para colocar para funcionar, tá? Nós temos aí o Arduino Mega, né? Esse Arduino Mega lá, ele é uma ATmega 2560, né? Ele nesse caso aí é um dos que tem mais portas digitais, né? E portas analógicas. E nesse caso ele tem 54 portas digitais e tem 16 portas analógicas ali. A memória dele lá é o EEPROM lá, né? Ele tem 4 kbps, ele tem 256 kbps de memória flash, até maior um pouco, né, do que os outros anteriores. Ele tem 8 kbps de RAM, né, que é também maior do que os outros lá. 4 serial UART, né? Então ele tem 4 portas aí para conseguir ter um maior desempenho aí. Então seria a aplicabilidade dele aí, tá? Nós temos o Arduino Due aí, né? Que ele nada mais é do que um Cortex M3, né? Ele tem um clock de 84, no caso, megahertz. Não possui, no caso lá da EEPROM, né? Porque aí ele, pela aplicabilidade dele, ele talvez não há... esse aí eu não mexi com ele ainda, tá? Mas pela aplicabilidade dele ali, para alguma coisa ele não vai precisar, tá? Então nesse caso ali vai ter uma aplicabilidade, nós poderíamos aplicar em algo um pouco mais específico, tá? Nós temos ali 512 kbps de memória flash, onde o sistema ele vai ficar embarcado, e no caso lá da SRAM lá 96 kbps, tá? Nós temos aí também, no caso Severino, né? Nós temos, deixa eu só dar uma olhadinha, tá? Nós temos ali o Severino, né? Que ela é uma ATmega 8. O clock dele aí é de 16 MHz, né? Lembrando uma coisa que vocês vão ver aí bastante. Quando fala de processamento, vocês vão ver aí falar muito sobre clock, tá? Clock, na realidade ali, ele vai ser algo que está embasado dentro do próprio processamento, tá? Então ali, quanto maior clock, né? Lembrando aí com o computador, tem, por exemplo, aí vamos ver um mais recente, que eu não vou lembrar aqui de cor. Quer ver? Deixa eu olhar um clock, processador
do i9, que é um processador um pouco mais alto que é o último, né, da Intel. Então, nesse caso lá, o clock do i9, ele é de 3,9 GHz, né, e até chegando 5 GHz, ou seja, nós temos megahertz, que é inferior, né, e o gigahertz, que é um pouco, vamos dizer assim, muito mais superior. Então, possível, vamos colocar assim, o tamanho, vamos colocar a capacidade do processamento dele, no caso falando de um processador lá, no caso o i9, é muito superior do que o próprio ali, no caso do Arduino, tá? Então, ele pensa muito mais rápido, mais agilidade para executar o processo. Mas lembrando que no caso do computador, ele executa múltiplas tarefas, né? No caso do Arduino, ele também faz múltiplas tarefas, mas no caso ali, essas tarefas elas são já pré-estabelecidas. Já no caso do computador, não. No caso do computador, ela não é pré-estabelecida, porque neste caso lá, você pode abrir, no caso, vamos colocar um Word da vida, pode abrir um Photoshop, pode abrir outro programa mais pesado, pode abrir um outro, fechar um, abrir o outro. Então, no caso, ele vai tomar, no caso do i9, que seria o processador de um computador mais recente, né? Nesse caso, ele pode executar múltiplas tarefas ao mesmo tempo ali e tomando algumas decisões de liberar memória para um, liberar para outro. Só que nesse caso aqui do Arduino, não. Ele faz um processo, né? É um processo seguido ali que ele vai executar, verificando alguns tipos de procedimentos. Se ele pode, se acontecer isso, ele faz aquilo, se acontecer aquilo outro, ele faz outra coisa. Então ele vai fazer as verificações de todos os processos, tá? Naquele caso ali nós temos um Arduino, né, na protoboard, né, que ele basicamente lá é um Arduino, mas ali ele é todo, vamos dizer assim, que nós poderíamos montar ele dentro daquela plaquinha, que é uma protoboard ali, né, e ali nós vamos encaixando todos os componentes e fazendo a solda dele ali, para que possamos ali colocar, dimensionar da forma que nós quiséssemos ali, colocar ele dentro da própria placa ali, tá? Então, nesse caso lá, é um Arduino na protoboard, que fica mais fácil ali para alguns tipos de execução, tá? Então, seria algumas plataformas um pouquinho mais específicas que ele poderia colocar. Mas o que seria isso mais específico? Por exemplo, uma linha de montagem. Vamos colocar lá na Fiat, lá, por exemplo, eles têm uma linha de montagem de um carro. Então, ali eles poderiam definir que um robô ele faria, por exemplo, só pegaria um banco e colocaria lá do lado, lá onde uma pessoa iria, ou dentro do próprio carro, mas ali ele tem alguns sensores para verificar até chegar lá no local e encaixar ele. Quando o carro está com banco, ele não faz nada, ele fica com o braço lá parado, né? Quando o carro não tem o banco, ele vai pegar, verificar ali a posição para enfiar dentro do carro aquilo e colocar lá. Então ali são alguns tipos de procedimentos que eles fazem ali automatizado. E ali ele tem que fazer algumas verificações, se não tem ninguém para esbarrar nessa pessoa, ou se não tem um objeto ali na frente, se tiver ele tem que aguardar. Então ele vai fazer essas verificações. Se existe algo, ele aguarda. Se não existe algo, nesse caso ali ele vai executar esse tipo de tarefa, tá? Então ali são procedimentos que é o qual é passado para esse tipo vamos dizer assim, de plataforma ao qual ele vai executar aqueles tipos de procedimento. No caso lá, nós vamos ter ali as portas digitais, né, as portas analógicas e a PWM, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho ali sobre tudo isso, tá? Então, nós vamos ter ali o que é cada uma daquelas coisas, tá? Então, vamos lá para a gente entender um pouquinho melhor em relação a isso, tá? Lá, nós temos ali, ó, por exemplo, digital ground, né? Nós temos aqui a analógica referência, que é no caso PIN. Nós temos aqui a porta serial. Nós temos aqui, ó, as portas, no caso digitais, né, que é entrada e saída. Então nós temos aqui da 13 aqui a 2, né? Então, basicamente, nós vamos entender um pouquinho mais na frente sobre cada componente desse aqui. Esse aqui é um reset, né, um botãozinho de reset. Esse aqui é um circuito de programação serial.
Esse aqui é o microcontrolador, né? Não é nem processador, na realidade ele é um controlador, que é o qual ele vai executar algum tipo de tarefa, né? E no caso nós vamos ter aqui a entrada de energia. Nós temos aqui um pin reset, né? No caso aqui um volt power pin, né? Nós vamos falar basicamente, vamos pegar ali, nós vamos falar basicamente de cada um desses. O que é o PWM, né? Então vou falar um pouquinho lá do PWM. O PWM, ele vem do inglês do Pulse Width Modular, né? Que é uma técnica utilizada por sistemas digitais, no caso para a variação do valor médio de uma forma na onda periódica, né? A técnica consiste em manter a frequência, né? Seria lá a frequência de uma onda, né? Que aí a gente vai ver um pouquinho mais na frente sobre essas ondas, as ondas, né? Que no caso é uma onda quadrada fixa, e variar o tempo do sinal, ou seja, no caso lá, que é o sinal que ele vai mandar fazer a ausência no caso da energia e retirar a energia, né? Quando esse sinal ele sobe, deixa eu ver aqui se eu vou ter, eu tenho aqui, lá, ó. Então nesse caso ali fica mais fácil explicar vocês fazendo ali, ó. Que no caso lá do pulse width modular é uma modulação por largura de pulso, ou seja, né? No caso aí ele vai mandar energia, né? Ele vai ter um pulso de energia e ao qual lá quando ele está lá embaixo ele tem a ausência de energia. Então ele vai ficar modulando ali, mandando a energia ou retirando ela para executar um tipo de procedimento ali dentro, tá? Então simula um controle de potência de portas digitais, tá? Podemos usar para controlar a intensidade ou o brilho, por exemplo, de um LED. Então, no caso, quando você manda a energia, o LED ele vai, no caso lá, brilhar, né? Vou ter que fazer com a outra mão, que fica mais fácil aqui. Então, ele vai brilhar, tá? Então, quando ele não há quando ele há ausência de energia, nesse caso ali, ele vai apagar. Então, ali é a quantidade que vai mandar mais energia, ele vai brilhar naquele caso, vai mandar menos energia, ou vai mandar ausência de energia, vai tirar energia, no caso ele vai apagar. Então poderia ser como se fosse um pisca-pisca, né? Que na realidade o pisca-pisca ele fica lá piscando, mas aí quem vai fazer todo esse controle vai ser no caso lá vai ser no caso aqui, né? O PWM, tá? Então deixa eu voltar aqui. Então, nesse caso ali, o PWM nós já falamos dele, né? Teria ali o PWM do Arduino, que é uma placa lá no caso lá, daquela outra lá. Só que aí vai ter a diferenciação, né? Das placas, nesse caso aqui, essa aqui é a Uno, né? Então a placa no Arduino a Uno, ela possui pinos específicos para a saída, no caso do PWM, que no caso aqui nós temos a 3, nós vamos ter a 5, nós vamos ter a 6, nós vamos ter aqui, no caso, a 9. Ela está tudo marcadinha aqui, ó, com um tracinho abaixo, tá? Nós temos a 9, a 10 e a 11, tá? Então, no caso aqui, eles já deixam ela marcadinha lá, ó. A 3, que é a saída, no caso. Nós temos a 5, a 6, a 9, a 10 e a 11. Essa aí, no caso, ela vai indicados, né, pelo caracteres, que ela tem um caracterezinho lá, né, que no caso da nossa aqui, nós temos um risquinho, entre outras, aí ele tem como se fosse lá aquele tio, né, que é a simbologia lá do tio. Na frente do seu número, né, então ele teria ali na frente do número, conforme no caso ali a exibição, só que no nosso caso ali ele tem um tracinho. Eu não sei se aqui parece, aparentemente aqui, que a imagem está pequena, mas na que eu tenho ali é um tio. Naquela ali estava aparecendo um tracinho, mas a imagem ela está um pouquinho apagada, mas aquilo ali aparentemente é um tiozinho mesmo, como se fosse o símbolo do tio, tá? Nós temos aí, no caso, a função analógica, né? Que é a função analog write. Nesse caso lá, a função ela vai escrever o valor, né, de PWM, que aqui nós vamos ter ela aqui também, ó. Deixa eu ver aqui, cadê ela?
Aqui, ó, analógico in, a power, né? Que é de ligar e desligar, no caso. Escrever o valor do PWM, né, em um pino digital que possui a função PWM, tá? Então, no caso, ele vai fazer a escrita dela aí, tá? Então, vamos ver um pouquinho mais na frente, que aí a gente volta aqui de novo depois, se houver necessidade. Então, nós temos ali, ó, as portas digitais. Podemos ler ou gravar o valor 0 e 1, né? Ou seja, binário. Lembrando lá que nós falamos aí um pouco já de binário uns dias para trás. Então, binário, tá? Então, basicamente aí é binário. No caso de um LED em uma porta digital, no caso 0 apagado, que eu falei ausência de energia, né? Ausência de energia. No caso 1, ele é aceso, no caso ele tem energia ali, ele está mandando energia. Então é como se fosse, no caso, a analogia bem primórdio, é como se fosse lá um apagador, tá? Que aí você tomaria a decisão. Apaga, acende, acende, apaga, apaga, acende, acende, apaga. Vou colocar aqui na tela para vocês, que é uma simbologia bem arcaica, mas dá pra gente ver. Que é um exemplo da variação do brilho lá do LED, que é a mesma coisa que nós estávamos falando ali, ó. Vamos utilizar uma montagem a seguir, num exemplo ali, né? Que é o sinal, no caso, o PWM lá, ó. Então, nós temos aqui, ó, nós ligamos ele lá, ó, que é no caso aqui, para fazer a variação da própria energia, tá? Que era mandar a energia na saída aqui, ó, nas saídas, tá? Que ali teria um brilho no LED aplicando ali. Aqui é a programação, ó, que nós vamos ver um pouquinho mais na frente aí, sobre a programação. Isso aqui é Java, tá? Mas no caso é bem mais prático mexer ali. O circuito possui um LED ligado a um pino, né? No caso lá o PWM, né? Aqui, ó, ele tem aqui, no caso, um circuito, né? Ali. Com o seu devido resistor, tá? Que é um potenciômetro, né? Que ele vai gerar ali, não sei se vocês já viram alguns botõezinhos, que ao você girar, vou colocar uma simbologia também de uma forma que talvez fica mais fácil de vocês entender. Por exemplo, naqueles ventiladores que algumas casas têm. Quando você gira ele, né? Ele manda mais energia, uma potência maior, ele aumenta a sua velocidade. Você diminuiu ele ali, ele diminui a velocidade ali. Que é basicamente o que ele faria ali, né, com o resistor, tá? No caso ali, ele aumentaria a potência e diminuiria ali a potência. Ou seja, ele mandaria um pouco da corrente a mais e diminuiria um pouco dessa corrente ali, para a gente ter uma simbologia ali, tá? E no caso ali, ó, o resistor, no caso, ele está ligado à entrada analógica, tá? Que ali parece, uma das coisas que nós falamos lá, mas ali nós temos que voltar, na entrada analógica são 6 portas ali na Uno, que é o Uno que ele está de cabeça para baixo, tá? Então por isso que algumas pessoas poderiam fazer algum tipo de confusão. Então lembrando, o que é a porta analógica, até o que nós vimos aqui, ó, deixa eu voltar aqui só para vocês verem. Cadê? Eu vou puxar para outra tela aqui, vai ficar mais fácil. Olha lá, ó. Aqui nós temos as portas digitais e aqui abaixo as portas analógicas, ó. Então, nesse caso aqui, essa plaquinha aqui, ó, ela tá virada ao contrário, ó. Então, nesse caso aqui, ó, as portas analógicas estão em cima, ao qual ele vai mandar a intensidade para a placa, e no caso aqui as portas digitais é na onde que ele vai mandar ali para a própria placa ali, mandando para o resistor, né? E naquele caso ali, ó, ele vai mandar, tem um circuitozinho aqui, ó, que ele vai ligar aqui, ligar nessa perna, e aqui saindo aqui vai ligar na outra ponta aqui do próprio LED. Deixa eu aproximar ele. Então ele faria basicamente esse caminho aí, tá? Daqui para cá, no resistor, e daqui basicamente para cá, ó. Então, nesse caso ali, ele mandaria lá pro... Deixa eu voltar aqui. Um segundo.
voltou. Então, olha lá, o circuito possui um LED ligado ao pino e tal, com device, no caso do resistor, e um potenciômetro, né, que é na entrada analógica. Então, o potenciômetro ligado lá na entrada analógica, e o resistor lá no caso da digital, tá? A proposta é de controlar a intensidade no caso do brilho, né? No caso do LED aqui. Tem a possibilidade de fazer o controle dele através de uma variação, que é no caso lá, é um valor do potenciômetro, tá? Ou seja, ele vai mandar mais energia e retirar energia. Então, nesse caso lá, vai haver o brilho dele, tá? Então, vamos voltar aqui. Esse ali foi mais para uma exemplificação. Nós vamos ver, se não me engano, tem alguns simuladores, que eu não usei simuladores, que eu já usei ele no modo real. Então, no caso, nós vamos ver alguns simuladores para a gente fazer isso, para ficar mais atrativo para a gente, tá? Então, aqui nós temos ali, falamos do LED, né? No caso lá, teria a possibilidade de colocar aqui nele aqui o potenciômetro, fazer com que ele ficasse mais, vamos dizer assim, mais aceso ou menos aceso, né? Para fazer essa analogia. Nós temos ali as portas analógicas, né? Que nós até falamos lá, no caso lá de ligar o potenciômetro, que é aquele negócio que faz aumentar a força ou diminuir, nesse caso, a força, né? Então teria essas, no caso, essa possibilidade aí de aumentar ou diminuir, né? E nós temos ali, ó, podemos converter um sinal analógico, lá no números, né, no caso de 0 a 1023, né? No caso lá de um LDR, né, em uma porta digital, ou seja, no caso luz mais luz, né, luz menor no número lido, né, e menos no caso o maior lá no caso lido. Então ali ele poderia fazer esse tipo ali de acender ou no caso apagar, tá? O caso é isso que nós acabamos de falar lá, né, que é das portas PWM, que no caso das digitais ou as analógicas, no caso lá das digitais ali, ele vai mandar um pulso maior, né? Ele vai mandar ali um pulso maior por um período de tempo maior, tal como se fosse aqui, ó. Ele manda 0, né? Nesse caso aqui está a ausência da energia. Nesse caso aqui ele está mandando de 25% aqui. No caso de 50% aqui, o pulso ele é maior, né? Um pulso quadrado. 75% ele é um pulso um pouco mais longo, né? E aqui no caso 100% aqui que ele vai manter lá, um pulso 100% ali, mandando a energia, tá? Por um período mais longo ali. No caso tem a programação, né? Os softwares necessário aí seria, no caso, um JDK, que é uma máquina virtual, vamos dizer assim, do próprio Java, né? Que ele vai fazer a conversão da linguagem que nós conhecemos basicamente para a linguagem que a máquina, no caso, interpreta, né? Que é uma máquina digital passando. No caso, a ferramenta do Arduino, né? Que é uma ferramenta usada para escrever, compilar e transferir o código para dentro, né, do Arduino, da memória do Arduino. Então nós teríamos que ter isso aí, mas nós vamos ver um pouquinho mais na frente, né, da nossa próxima patch. A ferramenta do Arduino, basicamente aquela ali, o Blink, né? Então nós temos ali o Blink ali, que é o qual nós fazemos um código, uma codificação, e ali ele vai fazer ali basicamente o que determinar. Por exemplo, ali ele está dando tá fazendo, né, que a gente fala um loop, é algo infinito, né? Nós vimos até lá na lógica de programação, o que é um loop? É algo que ele vai ficar fazendo infinitamente, nunca vai parar. Então é algo que ele vai ficar ali fazendo e não vai cansar. Então naquele caso lá, ó, ele está colocando lá, acende, né? Ele vai ficar lá, fazer um contador de alguns segundos, 1000, no caso milissegundos ali, ó. Ele vai manter ela acesa e no caso ele vai fazer com que depois, depois que deu aquele período de tempo, ele vai apagar ela. Então esse aqui ele vai entrar, vai fazer infinitamente esse loop de acender a lâmpada e apagar, no caso do LED, né? Acender e apagar, tá?
Então ali basicamente é um código muito simples, ó, que aí nós vamos ver um pouquinho mais na frente também. Nós temos ali dentro da própria ferramenta, né, do Blink ali, nós temos, que seria aquela setinha. Vamos falar um pouquinho aqui, ó. Aqui é salvar o projeto, né? Essa setinha para baixo aqui é salvar o projeto, mas nós vamos ver mais na frente. Essa outra aqui é abrir um projeto existente, que é a setinha para cima, né? Iniciar um novo projeto, que é esse botãozinho aqui. No caso aqui, o upload, transferir o programa para, no caso, o Arduino, teria aqui a possibilidade de verificar se o código não tem erro aqui, ó. Ele ajuda a gente nós fazermos a verificação, tá? Na própria plataforma, tá? Ou no próprio programa, tá? Nós temos lá, no caso aí, as ferramentas do Arduino, né? Que é as configurações inicial, após plugar o cabo USB, o que nós temos que fazer ali? Após plugar o cabo USB, nós teríamos lá o reconhecimento da porta serial. Então você iria lá no programa, TUS, Serial Port, depois você daria lá, no caso, o comando do Windows, que aqui você vai depender da COM, que a gente chama aqui. O que é COM? Da porta que você conectou lá, né, a porta de comunicação, que você conectou o seu cabo USB no computador, né? Então nesse cabo ali, nesse caso, né, vamos dizer assim, depende da porta. Vamos dizer que o seu computador tem várias portas USB. Então ali cada um tem uma denominação. E às vezes pode ser a mesma porta, ele vai pegar uma outra COM que esteja livre ali. Então mais na frente nós vamos ver isso. Não vamos atentar muito por isso agora não. Mas a gente já tem que ter uma menção em relação a isso. No caso lá do Linux, ele está explicando aqui como que vai ser feito. Lá no caso do Mac a mesma coisa. Mas aí no nosso caso nós vamos usar basicamente o Windows, tá? Nós temos aqui a identificação da placa, né, plugada lá no menu, o board, né, que é no caso a placa. Se a placa é uma Uno, uma Dual Line, né, uma Dual Line lá, ou as outras placas que nós poderíamos usar, uma T-Mega 168, indiferente da placa, aquelas placas que nós vimos lá atrás. Então, cada um tem uma aplicabilidade um pouco diferente, aí nós vamos ter que olhar essa aplicabilidade, tá? A linguagem, no caso lá do Arduino, né, simples, é baseado lá em C e C++, podendo usar qualquer função desta linguagem. No caso lá, o Arduino ela tem essa linguagem, né? Possui funções específicas ali para a manipulação do circuito, possui contraste pré-definidos lá para a identificação do estado do circuito. A linguagem do Arduino é uma área inicial onde declaramos lá. Agora estranho, deixa eu só ver uma coisa aqui. A linguagem é basicamente bem parecida com Java, mas é quase a mesma coisa, mas é C, olha lá, ó. É C mesmo. Eu não tinha reparado ali. Mas vai dar na mesma, pra gente não tem problema algum. Possui funções específicas para manipulação das linguagens. Lembrando que tudo que nós fizemos anteriormente aí foi na linguagem baseada em C. Então, nesse caso aí, nós já vamos ter aí, lá em lógica de programação, uma base, né? Então, basicamente, a base de tudo que existe em programação é C. Então, fica muito mais fácil. Possui contraste pré-definidos para identificar esse circuito. Linguagem do Arduino, a área inicial onde declaramos as variáveis, né? Variável é aquilo que a gente declarou até usando lá o Visual G, né? Onde que nós declaramos ela o que vai usar, por exemplo, nome do aluno, entre com seu nome, diferente do que seja ali, da forma que nós vamos usar. Só que lá nós já colocamos ele definido para o que ele vai fazer, tá? No caso lá, declaramos, porque não vai ter entrada de dados, né? Nesse caso ali não teria entrada de dados. Teria só se a pessoa selecionasse alguma coisa, algum botão para a pessoa selecionar ali para ele executar algum tipo de tarefa, né? No caso ali onde declaramos a área inicial, né? As variáveis, né? Ó, tem até uma palavra errada ali. E as bibliotecas. Nós temos lá as funções do setup, é executada apenas uma vez lá na hora da inicialização, ou seja, na hora que ele carrega, ele executa esse setup. E no caso lá o loop, que é o código principal, onde ele vai ficar executando aquele código
repetidamente, tá? Ou seja, todo o tempo, tá? O que devemos escrever? Então vamos ver ali um pouquinho que basicamente que nós vamos escrever ali, ó. Definiu lá, né? Ele definiu ali uma variável aqui chamado de LED pin, né? Que no caso ele recebeu um valor 13. Então basicamente ali vai ser porque ele vai ter 13 saídas lá no nosso Arduino. Então vai depender ali da variação, nesse caso aqui. Ele declarou ele aqui, na realidade, ele habilitou os pinos, né? Para a saída, teria a possibilidade de habilitar todos os pinos ou habilitar pinos específicos. Aqui ele vai executar um loop, né? Aqui ele vai fazer a mesma coisa daquele outro lá, ó, ligar o LED. Aqui ele vai mandar o comando para ligar o LED. Ele vai esperar aí, ó, 1 segundo, que é 1000 milissegundos, tá? Então, 1 segundo ele está aceso, 1 segundo apaga. 1 segundo aceso, 1 segundo apaga. Aqui ele vai mandar ela apagar, ó, que ele vai dar ali o comando para ela. E aqui é o tempo que a gente chama de delay, tá? Então ali ele vai executar isso por um período de tempo. Gerando o código, nesse caso ali nós fizemos toda a codificação, né? E aqui vai ser na onde que ele vai executar lá, ó. Vai mandar gerar o código e vai mandar gerar um loop. Agora, mão na massa. O que é mão na massa? Executar o processo. Nas próximas aulas agora, nós vamos basicamente fazer uma emulação aí do Arduino, tá? Então, nós vamos ver um pouquinho mais à frente isso aí. Então, no caso lá, Hello World, que é basicamente o que todo mundo faria dentro da própria programação. O que é o Hello World? Olá mundo. Então ali o que é feito ali? Basicamente declarou a variável lá LED, ele colocou lá a pinagem, que são os 13 pinos ali, no caso da placa ali, que é no caso o Arduino Uno, né? Então ele ali declarou. Mandou ele acender a luz, mandou ficar 1 segundo aceso, mandou apagar a luz, mandou ficar 1 segundo apagada. Aí ele volta o processo todo de novo e vai fazendo esse processo basicamente vamos colocar até desligar ele, tá? Esse processo ele é consecutivo e infinito, tá? Vamos dizer assim, um processo totalmente infinito. Ali é um processo de ler luminosidade, né? Que ali ele vai ler se teria ali, por exemplo, a intensidade da luz. Um projeto que seria bacana aí, vou explicar para vocês, que seria o quê? No caso ali, vamos colocar, ele está lendo ali, no caso, a energia, né? É a mesma coisa, vamos colocar, não é a mesma coisa, mas é uma coisa bem parecida que poderia ele verificar. Se a luz da sua casa está acesa, ele liga liga, por exemplo, a televisão, liga todos os equipamentos. Se no caso você apagou a luz, saiu da sala de sua casa, apagou, ele desliga tudo. Então ali poderia ser um processo. Cada coisa poderia ser um processo. Poderia ser um processo também dentro de uma empresa. As luzes acesas, ele executa um tipo de procedimento. Apagou-se as luzes, ele para aquela execução do procedimento. Ou no caso também, teria outras possibilidades ali e tal. Ele tomar uma ação, por exemplo, para ligar um gerador, vamos colocar assim. Tá tendo, não no caso ali, porque não teria naquele caso ali a lâmpada, né? Mas vamos colocar, ele identificaria que estava tendo a ausência, que aí poderia colocar um no-breakzinho nele ali. Vamos colocar que ele está identificando que está tendo energia da rede, né? Quando a gente fala energia da rede vindo do poste. Então, para dentro das nossas casas. A partir do momento que parasse de chegar essa energia da rede, ele desse uma única partida ali e tal, por um período de tempo ele verificando ali, né? Que, por exemplo, o gerador estaria mandando carga. A partir do momento que voltasse a rede da rua, ele desligasse o gerador. Então ele teria esse circuito ali que ele poderia fazer também, tá? Aí é um processo um pouco mais difícil, mas nada que é impossível, tá? Então teria vários tipos de processo aqui que poderia. O Arduino, nesse caso, é uma possibilidade infinita de executar procedimentos, executar tarefas. Então, existe várias possibilidades de fazer algo ali no sentido, tá? O que depende é como vai ser executado. Então, tem que dar uma olhadinha, pensar como vai fazer e tal, para realizar.
No caso, ele está lendo a luminosidade, né? Para onde vai o valor da leitura, aí ali ele está, basicamente, ele vai nos contar ali, ó. Então lá ali a luminosidade ele envia, no caso, para o PC, ou seja, para o computador. Então, para receber a leitura, tem que ter lá a ferramenta serial monitor, né? Ou no caso lá o Ctrl Shift M ali, Ctrl mais Shift mais M, né? Que ele mandaria esse resultado lá para a porta serial de um computador, tá? Do computador para ele executar um tipo de tarefa. No caso aqui, ó, ele vai ler a luminosidade e controlar ali o LED, né? Então ele teria ali, vamos colocar aqui a mesma coisa que nós falamos. Ele teria lá, vamos colocar que está escurecendo. A partir do momento que está escurecendo, ele vai aumentando a luminosidade do ambiente. A partir do momento que está escuro, no caso, ele mantém essa luz acesa. A partir do momento que essa luz, vamos colocar a luz do sol, o sol nasceu, voltou a luminosidade, ele vai diminuindo até ele chegar no momento que ele vai apagar, tá? Então, basicamente é isso aí. Eu gostaria que vocês mandassem as dúvidas, tá? Em relação ao nosso Arduino, né? O nosso conceito, né? Que aí, no caso, é os conceitos básicos de Arduino. Eu gostaria que vocês me mandassem aí alguns questionamentos, se for o caso, né? Vocês já têm aí o meu contato. E quem não tiver pode mandar também no e-mail, tá? Esses questionamentos, que é... Deixa eu escrever aqui para vocês, vai ficar um pouco mais fácil. Cadê? Enquanto não libera o meu acesso, no caso lá, esses questionamentos vocês poderiam mandar aí no italo.oliveira@mg. Bom, ao contrário, porque tem outro lugar que eu uso MG primeiro. educacão.mg.gov.br, tá? Opa, gov.br. Vou aumentar um pouquinho aqui para ficar mais fácil a visualização para vocês aí. Então, basicamente, quem tiver alguma dúvida ali pode me mandar que eu vou responder para vocês aí, tá? Então, por hoje é só. Fiquem com Deus e, no caso, bons estudos, tá? Não deixe de ler a PET, dá uma lida na PET, dá uma olhadinha. E tem um link também para realizar a atividade. Mas depois que vocês fizerem essa parte nossa que nós iniciamos aí, vocês vão fazer aí, no caso, as atividades, tá? Fiquem com Deus e tchau, tchau para vocês e se cuidem, tá?